que a gente pode fazer? A gente vê pesquisa também de que as empresas hoje representam uma fonte de confiabilidade da sociedade, muitas vezes até mais do que os governos, por conta de toda a crise que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E com base nessa responsabilidade, visando tornar os indivíduos cidadãos, eu não falo nem de educação política, acho que para mim é cidadania. Olá! O Brasil da Sequência aqui é uma série de entrevistas que deseja compreender a importância da educação política para o exercício da democracia. Mais do que buscar elementos conceituais, algo trazido já em entrevistas anteriores, buscamos aqui compreender em que medida o que o pensador italiano Norberto Bobbio chamou nos anos 80 de uma das promessas não cumpridas da democracia. O quanto isso nos falta, mas principalmente em que medida isso tem sido realizado no Brasil. E aqui há algo muito especial. Identificamos, num rol ainda mais amplo de exemplos, um conjunto de empresas e instituições que compreenderam o sentido de avançarmos em conteúdos desse tipo sob uma lógica de responsabilidade social. Assim, temos aqui debates com especialistas que buscam unir conceitos e estratégias, ações e desafios, esperanças e realidades. A Natura, a Avon, enfim, o Grupo Natura em geral e as empresas que fazem parte desse conglomerado demonstram algumas preocupações sociais das mais diversas e relevantes ao longo de suas histórias. A despeito de uma grande quantidade de abordagens e de estratégias, exemplos como compromissos com o universo feminino, com a sustentabilidade no campo ambiental e etc., o que inspira o grupo a atuar de maneira social tão consistente ao longo de sua história? Oi, Humberto, obrigada pela pergunta, um prazer estar aqui com vocês. Essa pergunta é o que me inspira todos os dias, né? Eu acho que a gente fala de um grupo que é composto por marcas icônicas como a Natura, Avon e The Body Shop, que tem um DNA em comum muito forte, desde a sua origem, quer dizer, não foi uma coisa construída, eu acho que foi uma coisa aperfeiçoada, mas as marcas já nasceram assim por sua história e por sua vocação. A gente fala que as marcas têm vocação própria. Então, a Avon tem uma vocação social muito forte, quando a mulher nem tinha direito a voto, por exemplo, ela já dava independência financeira e condições financeiras dessa mulher se desenvolver e gerar opinião própria, autoestima, tudo isso, quando nem se falava em equidade de gênero, muito tempo atrás. Então, ela já nasceu com esse viés de uma questão inclusiva, muito com foco no empoderamento feminino, que essa palavra hoje é clichê, mas na época não era. A Natura já nasce também por influência dos seus fundadores e também no seu DNA com uma questão ambiental. Então, a gente falou de um impacto social positivo pela Avon e agora o impacto ambiental, né? Então, a Natura já nasce também com essa vocação ambiental, sempre falando em como considerar o meio ambiente, proteção da Amazônia, da biodiversidade, nos produtos que ela coloca no mercado, sempre com essa preocupação de circularidade, de logística reversa. Ela já nasce também com esse DNA, e os seus produtos refletem isso, e a The Body Shop, da mesma forma, também uma questão muito aguerrida e de quase de construir realmente um novo universo para a mulher e para os seus produtos, com uma identidade própria muito forte. Então, eu acho que isso é o que é ao contrário, né? Elas já nasceram inspiradas assim e começaram a inspirar a sociedade a falar e a construir um mundo melhor e um impacto social positivo nessas vertentes sociais e ambientais, né? Para aí gerar, assim, um futuro próspero, a prosperidade, a cidadania, a inclusão financeira e social. Então, isso estava sempre no DNA dessas empresas e tudo que a gente vai falar aqui é consequência dessa certidão de nascimento, que é o contrato social que essas empresas têm com a sociedade como um todo. Olha, Ana, eu sou curioso, né? Fui ver quando a Avon nasceu. A Avon é do século XIX, né? De 1886. É uma empresa que tem cerca de 130 anos, enfim. Gabriel, o Politize é um tanto quanto mais jovem, né? Mas igualmente envolvido numa lógica desafiadora. O Politize nasce de um sonho de transformar uma demanda de parcelas da sociedade. Eu acho que é interessante a gente dizer isso, né?
é uma demanda que nasce garantida por lei no começo do século XX, que é a lógica da educação política, está garantida em lei, mas a gente ainda não cumpre isso de maneira absolutamente evidente aos olhos dos nossos estudantes e de grandes parcelas da nossa sociedade. Aqui a gente está falando especificamente de educação política. Eu queria que você definisse o que é educação política e como politiza e leva adiante essa missão. Obrigado, Dantas. Prazer estar aqui com vocês. Dantas, uma grande referência para a gente. Ana também, obrigado pelo espaço aqui compartilhado. A Natura também nos inspira e a gente aprende muito com bons benchmarkings para fazer a nossa gestão ser cada vez melhor por aqui. Bom, Dantas, para a gente, educação política está atrelada com um processo de transmissão de conhecimentos básicos para que as pessoas possam ter o mínimo do conhecimento para compreender a sua sociedade, né? E onde elas se inserem dentro desse processo, quais são suas responsabilidades. E a partir desta compreensão, né, dessa expansão, digamos, cognitiva, de entender mais as coisas mesmo, a gente poder agir, né, e não simplesmente ficar estanque, né, frente às situações, inerte, mas sim entender que a gente tem que construir, coproduzir o estado de bem-estar social, né, entendendo que Estado, empresas, organizações do terceiro setor, universidades, instituições públicas, o que é que seja, são atores e igualmente importantes dentro desse ecossistema. Então, a educação política para a Politize tem muito a ver com isso. Assim, a gente costuma falar sobre a importância da percepção. Primeiro, a gente quer que as pessoas percebam um pouco mais o que elas são, onde elas vivem, com quem elas se relacionam e o que isso tem a ver com política. A partir da percepção, a gente começa, então, a compreender um pouco mais, aí falando um pouco mais de conhecimento mesmo, assim, técnico, e entendendo, então, por meio dessa compreensão, o sistema eleitoral, as instituições, os três poderes, todas essas questões muito básicas. E aí a gente vai para a mudança de comportamento, né? Então, sem a percepção e sem a compreensão, a gente não consegue se comportar, né, de uma forma diferente. Então, a nossa grande crença e vontade, assim, enquanto instituição, é que a gente seja uma das organizações que está fazendo parte de uma transformação cultural, que aí não está falando só de política, mas sim de sociedade brasileira mesmo, do ponto de vista sociológico, antropológico, né? Toda a nossa construção de identidade do que é ser brasileiro, a política é uma das coisas dentro disso, né? Então, assim, o nosso grande sonho dentro do nosso construir aqui é justamente colocar a educação política como uma prioridade, né, do cidadão. E isso tem muito a ver com a nossa visão de as pessoas nascerem indivíduos e se tornarem cidadãos, né? Então, o processo de cidadania é uma conquista, é uma busca. E isso precisa justamente, então, ter um plano, né? Assim como a gente cria planos de ação para várias coisas que a gente quer alcançar, a gente precisa justamente pensar qual que é o meu plano de ação, então, para conseguir ter esse direito garantido da educação política, né? Já que ele está, digamos, como você disse, né, institucionalmente disposto, mas na prática ele não está. Então, assim, tem um quê de luta nossa, de busca aqui enquanto instituições, mas também tem muito lado do cidadão que tem que acordar para isso e ter essa vontade, esse interesse e despertar para essa área. Então, basicamente, esse é o nosso conceito e é isso que a gente busca fazer aí no dia a dia por meio dos nossos eixos de ação. Olha que interessante isso. Vou tentar fazer aqui a fala de vocês, as falas convergirem. Não está tão difícil, obviamente, mas eu queria perguntar para a Ana, que a despeito das escolhas sociais, das mais diversas pautas sociais que estas empresas, né, do grupo que você citou, elas têm essas escolhas, elas promovem esse olhar, elas carregam consigo numa proximidade muito grande com políticas públicas, né? Seja desde, por exemplo, a valorização do universo dos direitos da mulher, os direitos das questões relacionadas à lógica socioambiental e tantas outras questões fundamentais. Isso tudo tem muita relação com política. Mas esse ano, em especial, a empresa olha para a questão da educação política, pensando em algo do tipo: precisamos estimular as pessoas a valorizarem, a despeito, obviamente, das diferenças ideológicas, dos padrões comportamentais dessas pessoas, mas elas precisam valorizar a política e, nesse instante, em especial, o voto. Como é que vocês chegaram nisso, Ana? Não, muito bacana a pergunta. E, Gabriel, eu anotei aqui o que você falou, que para mim é super. As pessoas nascem indivíduos e se tornam cidadãos, isso é um processo. Então, é esse processo que a gente, né, que eu acho que fez a gente aflorar com essa causa. É muito bacana isso. E eu acho que essa é a missão, falando da missão das marcas, né, mais uma coisa que a gente quer promover no nosso ecossistema, na nossa rede de relações e no nosso impacto, que a gente hoje trabalha, por exemplo, na venda direta com 1.200.000
pessoas, mulheres, né, que se você for olhar, a gente representa um percentual alto aqui, eu acho que a gente está falando de 1,6% do eleitorado feminino brasileiro. Então, quando a gente se dá conta disso, e lembrando que desse eleitorado feminino é onde a gente tem mais voto nulo e mais voto branco. Então, o que a gente pode fazer? A gente vê pesquisa também de que as empresas hoje representam uma fonte de confiabilidade da sociedade, muitas vezes até mais do que os governos, por conta de toda a crise que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E com base nessa responsabilidade, visando tornar os indivíduos cidadãos, eu não falo nem de educação política, acho que para mim é cidadania, né? A gente tem que trabalhar a questão da cidadania política, cidadania econômica, que é como fazer essas pessoas gerirem o dinheiro que ela ganha de alguma maneira. Esse é o nosso papel, e a gente trabalha isso muito até com o terceiro setor, em educação. A Natura tem o Instituto Natura, que trata da educação também, que promove isso. E tem o Instituto Avon, que promove a questão da violência contra as mulheres, da diversidade. Então, são causas emblemáticas que você falou tudo. A gente tem que promover políticas públicas. A gente está aqui para criar diálogos, e a iniciativa privada tem que conversar com o governo, sociedade civil. Esse é o nosso papel, né? Construir pontes e não muros, então, e defender política pública. E a gente só consegue fazer isso quando a gente torna o nosso ecossistema, a nossa rede de relação, cidadãos, né? E a gente mede isso. Isso é tão importante, é o autoconhecimento, é o autopertencimento, e a gente mede isso na Natura através de uma coisa chamada IDH da consultora. A cidadania é um item que é medido. Então, a gente mede o impacto que a gente causa na vida dessas mulheres, de quem é consultora Natura, de quem é representante Avon, agora através de uma outra metodologia, que é saber o impacto positivo que eu gero na vida delas, e a cidadania é uma delas. E a cidadania era uma que estava com resultado um pouco abaixo do que a gente considerava razoável. Por quê? Por isso, eu acho que pela história, pela questão de desigualdade, pela questão de nunca ter ninguém apostado nessa pessoa para virar um cidadão. Então, é esse um agente que a gente quer ser de transformação para promover essa mudança de comportamento e gerar pessoas conscientes. A consciência política gera a cidadania. E aí a gente não está falando de partido, a gente está de uma forma completamente apartidária, mas tentando passar para elas aquilo, o que é eleição, coisas básicas que talvez elas não tiveram acesso, talvez não tiveram acesso anteriormente, quando a gente for pensar quando a mulher teve a primeira vez a chance de votar, e como é que a gente pode trabalhar nisso para diminuir essas diferenças e gerar esse conhecimento, esse senso de pertencimento da cidadania na política. Então, eu acho que é essa missão que a gente tentou, pegando aí o gancho do Gabriel, de tornar essas pessoas cidadãos e exercer o direito que ela tem, a Constituição e as causas que ela acredita de alguma forma. Ana, interessante, a mulher vota de maneira quase universal no Brasil a partir de 1932, né? Faz 90, a gente está completando esse ano 90 Exatamente. anos do voto feminino. O interessante é que algumas mulheres conseguiram o direito ao voto antes por procuração e algumas foram eleitas antes por procuração, né? Representaram diante da justiça e conquistaram isso. E são algumas causas e algumas temáticas muito importantes. Agora, eu queria te fazer uma pergunta em relação à dimensão, né? Quando você fala desse universo, né, de mulheres ou de pessoas ligadas ao grupo, a gente está falando exatamente de quantas pessoas. E se a gente pensar, eu me lembro, por exemplo, criança, né, do caderninho da Avon, do livrinho da Avon, circulando na minha casa, das pessoas comprando ali e tal. A gente está falando de gente em quantas cidades brasileiras? Em todas? A gente, vamos lá, tanto a Avon quanto a Natura distribui produtos e tem presença em todos os estados do Brasil e até aquela que chega onde ninguém imagina chegar, nem os Correios naquela cidadezinha mais remota. Então, é isso que é o bonito, né? Da onde a gente chega realmente. E não é só o produto que a gente quer levar, a gente quer levar esses bens e esse autoconhecimento intangível também. E quando a gente pensa que o grupo hoje é de 1.200.000 consultoras ou representantes, você pensa que 1.200.000 pessoas revendendo produtos, olha o potencial que isso tem. Se numa dessas tem uma família de 4 pessoas, né? Então, por isso que a gente fala de trabalho em rede, isso já gera mais, a gente está falando de quase 5 milhões de afetados, impactados, que a gente possa ter, sem falar em consumidor, só falando na rede de consultoras e representantes, e a ideia é fazer esse programa também para funcionários, né? Mas a grande massa são as consultoras e representantes da marca. Em termos diretos, o número que você citou é quase 1% do eleitorado. Tem um eleitorado de 155 milhões. Exatamente. Vamos combinar que é bastante gente.
É uma potência, né? E essa é a potência que faz a gente caminhar, e por isso, quando surgiu a ideia, foi por isso. Quando a gente viu o IDH e quando a gente viu, poxa, aqui a gente tem uma oportunidade, a gente vai seguir por esse caminho, por esse processo de tornar pessoas cidadãs. Pô, Gabriel, eu não quero dizer para ninguém aqui que eu sou um cidadão já com idade um pouco avançada, até porque vocês são jovens. Eu, por exemplo, eu não vi a Avon nascer, mas eu vi o Politize nascer. Eu acho que isso é interessante de ser dito pelo seguinte: o Politize nasce de um desejo, de um sonho, de uma visão, de uma vontade, enfim, que foi se tornando, obviamente, realidade, coletivo, mas de uma forma muito tímida, e foi ganhando corpo de uma maneira muito expressiva, né? Hoje a gente pode dizer tranquilamente que o Politize é o maior portal de disseminação de conteúdo sobre política, sob esse viés mais educacional do Brasil, né? Tranquilamente, então, torna-se um dos maiores do mundo. E eu queria entender o que levou vocês a esse patamar. E dá algum número para nós. Assim. Quantos acessos, por exemplo, tem, né? Quantas page views tem no site, enfim, do que a gente está falando em termos de dimensão do Politize como um portal de educação? Isso, a gente começa muito inspirado lá pelas manifestações de 2013, né? Como jovens que olhavam aquele movimento e pensavam, nossa, o que está acontecendo? Nunca vi algo dessa natureza, né, na minha geração. E como fazer parte, então, dessa mudança daqui para frente, né? Porque não adianta manifestar apenas alguns dias e depois as coisas não caminharem para um lugar diferente, assim, estruturalmente falando. E essa era a nossa grande pergunta de pesquisa, assim, né? O que a gente precisa fazer para contribuir, então, para esse processo, para que essa manifestação que aconteceu nas ruas, ela continue acontecendo nos nossos dias a dias, assim, na nossa rotina. E aí a gente, poxa, vamos aproveitar a internet, esse momento aí que o marketing digital estava crescendo muito, a gente estava vendo esse movimento de estudar o tal do SEO, que é o Search Engine Optimization, que era escrever conteúdos que o motor de busca identifica como um conteúdo bom para estar em primeiro lugar para o usuário e tal. E aí a gente pensa, bom, fazer um site, começar a produzir alguns conteúdos, não tem um custo tão alto, a gente precisava começar por algum lugar, né? Poucos ali de nós, dos 4 que começamos a organização lá atrás, tínhamos grandes conhecimentos na área, então foi um lugar assim meio de empreendedorismo mesmo, de fazer alguma coisa, né? Começar pequeno, mas sonhando grande, para contribuir para esse ecossistema. E aí a gente tira, de fato, né, o portal, na época do papel, muito também num lugar, Dantas, de conseguir prover para a sociedade o que a gente não encontrava com facilidade, que era um ambiente seguro, plural, menos interessado em dizer o que é certo ou errado e mais interessado em mostrar o que existe, né, e de uma forma plural, fundamentada, para as pessoas poderem tomar suas próprias decisões, né? Então, acho que tem algumas características legais assim a se destacarem, né? Primeiro, uma percepção aguçada, né? Nos trouxe até aqui. A gente olhou para um problema, para um fenômeno que estava acontecendo e conseguiu ver além dele, né? E já projetar que a política entraria mais no nosso dia a dia do jovem, que a gente teria um pouco mais de interesse, predisposição e que faltaria, então, nesse ecossistema, esse ambiente seguro, porque a gente não encontrava nem para nós mesmos, né? Então, criar a organização, na verdade, foi resolver um problema pessoal. Então, acho que essa é a primeira questão assim que nos trouxe até aqui. A gente estava resolvendo algo que era para nós, porque a gente também era esse cidadão despreparado para exercer a democracia. A gente talvez estivesse mais para indivíduo naquela época e não para cidadão, né? Então, tem esse ponto. Outro ponto é que a gente, muito por uma veia empreendedora, assim, vamos fazer o que podemos com os recursos que temos, né? Então, ao invés de ter uma mentalidade da escassez, era a mentalidade da abundância desde o início. Então, o que a gente tem? Não sei escrever conteúdo, vamos aprender. Não sei fazer um site, vamos achar quem saiba, vamos colocar no ar e vamos para cima. Tanto é que no início as pessoas sempre achavam que a gente era cientista político, sociólogo, cientista social. A gente não era nada disso e, assim, tudo que a gente escrevia e colocava, a gente tinha que buscar as referências, né, nos ombros de gigantes e fazer um conteúdo legal. Assim como a gente não entendia nada de marketing digital e internet, a gente foi aprendendo muito, assim, né? Então, esse olhar do que tem, não do que falta, acho que isso foi muito forte na nossa trajetória. E aí a gente foi percebendo, Dantas, que educação política era muito maior do que nós mesmos, né, compreendíamos, assim como a Ana falou há pouco da educação financeira, né, de várias questões que estão dentro de um espectro maior chamado cidadania, né? E aí a gente começa a falar de vários assuntos que nem a gente imaginava no início falar. Tanto é que nossos primeiros conteúdos eram sobre o sistema eleitoral, né? Na época se discutia distrital misto, distritão, quociente eleitoral. E aí as pessoas não entendiam muito bem isso. E a gente focou muito nisso. Hoje, se você for ver, a gente fala de basicamente tudo, porque cidadania é uma coisa muito ampla, né?
E aí a gente começou a expandir as nossas personas, os nossos acessos cada vez mais e, consequentemente, acho que isso também nos trouxe hoje a poder falar que a gente já teve mais de 81 milhões de usuários desde que a gente fundou a organização. Então, mais de um terço da população brasileira já acessou o nosso site pelo menos uma vez na vida, né? Dentro desse número tem muita gente que volta bastante e é fiel, tem gente que conheceu a gente aleatoriamente e não lembra da gente, mas um dia vai voltar a nos conhecer, porque hoje a gente está em muitos primeiros lugares do Google, né? Nos motores de busca a gente aparece lá. Então as pessoas acabam tendo a gente ali, né? Quando elas buscam alguma dor que elas estão sentindo. Agora, enquanto a gente conversa, tem 600 pessoas aqui, eu estava vendo no painel, usando o site nesse segundo. Então, assim, sempre tem alguém usando, sempre tem alguém consumindo e aproveitando o que a gente faz, né? Os conteúdos são publicados diariamente, a base de conteúdo só vai crescendo em vários formatos, né, diferenciados. E, assim, são mais de 500 mil seguidores em todas as nossas mídias sociais, né, somando os lugares onde a gente atua. Mais de 150 milhões de page views nas histórias aí, né, desde que a gente começa. Eu acho que o mais legal é dizer para vocês que quando a gente começou tudo isso, a gente não sabia que a gente estava fortalecendo a democracia, né? Tanto é que isso não aparecia muito forte na nossa fala. Na nossa cabeça, a gente estava educando para a cidadania, educação política, educação cívica, era meio que uma misturança que até nós não sabíamos muito bem as diferenças, né? E aí, com o tempo, a gente entendeu o que é viver em democracia, as crises democráticas, a importância de cumprir a promessa lá de Norberto Bobbio, que a gente estava fazendo um pedacinho dela. E aí a Politize começa a se expandir para outros eixos, né? Então, hoje a gente não é só um portal de educação política, mas sim uma organização que tem uma teoria de mudança dividida em 3 eixos. Uma é a democratização do conhecimento em larga escala na internet, que é justamente essa área da internet. A segunda é a formação de lideranças, ou seja, formando os jovens que vão assumir espaços de poder, tomar decisões importantes no nosso país, seja dentro de uma Natura, seja numa universidade, seja num Brasil, seja no governo, não interessa onde, para a gente, liderança tem que estar em tudo que é lugar, com valores democráticos, né? Então, a gente também tem um trabalho forte de formação de lideranças jovens e a gente tem um trabalho mais recente na educação básica brasileira, né? À luz da Base Nacional Comum Curricular e da reforma do ensino médio, a Politize é uma organização que produz material, componentes curriculares eletivos, trilha de aprofundamento, forma docente em estados brasileiros, levando para a base, né? O que era o nosso sonho desde o início da Politize, mas a gente não tinha braço para tudo. Mas era ver a educação política na sala de aula, coisa que eu não tive e que eu estou trabalhando para eventualmente os meus filhos poderem, ao menos, ter essa opção, porque não foi uma opção que me foi concedida. Então, essa é um pouco aí da nossa trajetória até então, né? E do nosso desenrolar e os números aí que tu me pediu. Ana, eu vou me concentrar nessa fala do Gabriel sobre o que nós temos e o que nós podemos fazer com isso ou a partir disso. Você nos traz uma dimensão muito grande do impacto da empresa na vida de milhões de pessoas, né, direto ou indiretamente, enfim. Na lógica das relações em rede, a gente chegou a 5 milhões de pessoas nessa sua colocação. E aí eu queria te perguntar de forma mais específica, quer dizer, partindo da ideia de que a gente tem esse universo tão próximo da realidade empresarial, o que existe em matéria de formato e de público-alvo para essa ação de educação política de vocês e se o objetivo é atingir essas 5 milhões de pessoas, enfim. O que a gente planejou, né? Foi um time multidisciplinar de várias áreas que todos ficaram encantados com a ideia e rapidamente a gente construiu um plano. E a ideia é mais ou menos essa também, de dar um conhecimento, ainda mais no mundo, né, que você tem informação de todas as formas, de ter uma informação segura, mas do processo em si. Então, vão ser feitos vídeos, materiais, dúvidas que você vai passar para essa rede de consultoras e representantes e também para os nossos associados, para os nossos funcionários, que vão reverberar isso, como você falou, indiretamente. Mas o impacto aqui é de divulgar conhecimento confiável sobre o processo eleitoral. E dúvidas básicas, acho que o Gabriel mencionou alguns pontos, mas como é que funciona o sistema eleitoral? A eleição que eu vou ter agora, para quem eu vou estar elegendo? O que faz cada um deles, né? Então, dar um pouco o que não aprende na escola, mas que a gente consiga de uma forma didática e com uma linguagem simples, que isso é um outro ponto também, que muitas vezes você não encontra esses conteúdos de uma maneira que o impacto seja assim absorvido, mas de forma simples. Então, passando como é que funciona o sistema eleitoral, os poderes, o que cada um faz, o que cada governante faz, o que é cidadania, o que é... Então, explicando em pílulas de conhecimento para que a pessoa possa... A gente não vai entrar mais uma vez em nenhum partido ou em nenhuma... Não é a intenção, mas que ela tenha um mínimo de informação para que ela tenha, que desperte nela esse autoconhecimento e a necessidade de buscar, sim, mais informações e saber qual é o papel dela, gente. Isso é o mais importante.
importante. Ela saber que ela é um agente de transformação também, né? E que políticas públicas são feitas dessa maneira. Políticas públicas é com engajamento de todo mundo, e aí que ela possa também despertar para pensar, poxa, qual a política pública que eu quero defender, que é importante nesse meu micro-universo, e aí começar a pesquisar, então, qual partido? O que fulano fala disso? Então, ela construir o seu próprio entendimento com base nas políticas públicas que ela acredita e que a gente defende também, mas sem um partidarismo, de uma forma mais ampla e educativa, de uma forma simples, clara e didática. Que legal, o bacana é que você acaba inspirando as pessoas a colocarem causas em suas respectivas vidas, né? E perceberem o quanto elas podem ser atoras dessas causas. Protagonistas, a saída de ser coadjuvante e exercer a cidadania de forma protagonista, exatamente isso. Gabriel, quem são os protagonistas do portal Politize? Não no sentido de quem escreve, mas de quem acessa. Porque você nos disse assim, olha, 81 milhões de pessoas já passaram por lá, né? Você se utilizou aí de um terço da população brasileira. Eu vou ser até mais ousado, claro que nem todos são eleitores, mas se a gente pensasse em relação ao eleitorado, a gente estaria falando em mais da metade do eleitorado, né? Quem são essas pessoas? Ou quem são as pessoas, por exemplo, que mais voltam? São educadores, são estudantes procurando material para estudar, enfim, quem são esses indivíduos e quais são as resistências que vocês mais sofrem? Quer dizer, a gente fala muito num portal que busca educar, e aí, obviamente, tem um caráter de uma certa lógica de neutralidade, num universo extremamente efervescente em termos de diferenças no campo político. Quer dizer, vocês sofrem algum tipo de resistência, vocês sofrem algum tipo de crítica ácida, dessas que a gente fica se perguntando por que quem está nos criticando está nos conversando conosco, enfim. Legal, Dantas. Eu peguei os dados para trazer para vocês de forma bem exata aqui. A gente tem um público majoritariamente jovem, dos 18 aos 34 anos. 65% do público do portal, especificamente, está nessa faixa, né? Aí, se a gente olha para o nosso YouTube, esse número cai um pouco para 59%, mas os nossos inscritos no YouTube, que são 229 mil pessoas lá no nosso canal, são majoritariamente dentro dessa faixa. No nosso Instagram, esse número sobe, vai para 68,3%. Então, para ilustrar, assim, que de fato essa é a nossa grande persona, né? Tanto é que quando a gente fez toda a reconstrução da nossa marca, identidade visual recente, né, e nos aprofundamos mais nesse mundo da comunicação, desenhamos melhor todas as nossas personas, a gente criou o nosso arquétipo da marca, né, como uma pessoa que se chama Tainá, que é jovem e que tem uma série de características que reproduzem muito bem o que é o nosso usuário mais central, assim, né? Mas com todo o nosso desenvolvimento, a gente foi percebendo que a gente tem muito mais personas do que nós mesmos tínhamos noção, assim, em controle. Vou dar alguns exemplos, né? A quantidade de gente que se prepara para concurso público por meio dos nossos conteúdos não é pequena. Pessoas que passaram no vestibular ou no Enem porque estudaram atualidades e as questões políticas por meio do nosso portal. A gente não nasceu para ser um portal neste campo de atuação, mas a gente acaba contribuindo, né? Então a gente foi percebendo algumas externalidades. Então, assim, tem uma gama bem ampla, assim, de pessoas. Hoje eu te diria que é mais focado, assim, se a gente fosse colocar em algumas características, né? A gente tem pessoas que estão realmente se preparando para alguma coisa muito específica, estão estudando para algo e a gente acaba sendo um repositório de estudo muito focado. Basicamente, muitos estudantes de administração pública, de ciência política, relações internacionais, nas universidades mesmo, também usam os nossos materiais. A gente percebe uma grande quantidade de educadores, né, que falam, preparei uma aula usando os materiais de vocês, né, vocês são referência para a gente fazer os nossos cursos online, o que é que seja. Então, tem sim uma gama muito grande de educadores. Tem uma galera também muito interessante, assim, que são pessoas que precisam de alguma coisa num momento específico para discutir com alguém, num sentido assim, pô, tô num bar conversando com meus amigos, ou, poxa, tô num evento e tá rolando um papo sobre isso. E como a gente acaba sendo a primeira opção, muitas vezes, na busca que é feita, a pessoa entra no nosso site, a gente já tem depoimentos de pessoas assim, cara, eu não sei quem vocês são, não sei exatamente o que vocês fazem, mas assim, achei o conteúdo legal, me ajudou naquele momento. Então, tem um público mais desavisado, assim, também, que a gente acaba tendo aí dentro. E assim, já recebemos relatos de pais que estão começando a conversar com seus filhos sobre, e aí acham o nosso site legal para introduzir isso na família no dia a dia. Então, assim, é uma gama muito ampla, né? No final das contas, o nosso portal ele acaba cumprindo um papel que é meio que para ser para todo mundo. Assim. A gente tenta fazer o máximo que quem quiser se aproximar da política minimamente nesta camada consegue. Nas outras, né, de formação de lideranças, de educação básica, aí digamos que elas são mais específicas mesmo para outros públicos. No que tange às resistências, eu te diria que assim, a gente tem
a questão justamente, né, da polarização muito afetiva também, essa questão da neuropolítica que hoje a gente observa mais, o quanto a política e as emoções estão conectadas. Então, as pessoas sentirem realmente essa confiança de que a Politize é um espaço suprapartidário que está buscando a pluralidade, é bem difícil, né? Por mais que você pesquise a nossa história, não encontre nada de errado, não tenha nada que aponte para o contrário, as pessoas partem de uma desconfiança naturalmente, assim. Então, isso é uma resistência que a gente tem e que é um trabalho de busca mesmo para confiar, né, na gente. Seja o usuário, seja o Dantas para me convidar para estar aqui hoje, seja a Natura para um dia nos apoiar institucionalmente. É um trabalho difícil, assim, que eu acho que só por a gente estar neste campo já tem uma resistência muito forte, assim, né, que vem de toda uma construção histórica do que a gente pensa sobre a política, né? São muitos imaginários assim negativos relacionados a isso. Então, a gente lida com isso, sim. Tem um outro elemento que as pessoas buscam muito fortemente hoje os seus vieses de confirmação, né? Então, abrem o nosso conteúdo meio que querendo achar o que ela já quer achar, né? E o nosso conteúdo não é para isso, né? Então, sim, a gente tem críticas nos comentários, se vocês forem observar no YouTube ou em qualquer outro canal que a gente tem críticas de todos os lados, assim. E aí, quando isso acontece, a gente sente que é um termômetro de que a gente está fazendo um bom trabalho, porque a ideia é justamente ser plural. Então, se no mesmo conteúdo tem pessoas dizendo coisas muito conflitantes entre si, então essa é a ideia, né? E que o debate aconteça entre as pessoas. Obviamente que quando a gente percebe algum feedback que faz sentido, a gente, melhora, a gente é ser humano, também erra, mas a Politize nasceu justamente para tentar ser esse espaço que gere esses debates. Então, acho que as duas principais resistências é essa questão de desconfiança institucional, né, e interpessoal, que é muito uma questão cultural brasileira e que a gente acaba pagando um preço alto por isso, e essa questão dos vieses, assim, da gente conseguir realmente expandir consciência e falar para a pessoa, não vem buscar aqui o que você quer confirmar, mas vem justamente buscar aqui o que você deveria ter de substância para confirmar, seja lá o que você queira confirmar em algum momento da tua trajetória cidadã. Então, é como se a gente fosse o passo mais inicial. E aí, depois disso, você, né, faz aí as tuas decisões políticas. Então, é um pouco disso, assim. Eu diria, talvez, um último elemento para contribuir, que não dá para fugir, né, no momento que a gente vive, que é a desinformação, as notícias falsas, de forma geral, que a Politize, claro, né, por ser uma organização que defende a democracia, obviamente, né, não compactua dessas práticas, e a gente, por estar neste meio, às vezes é confundido, né? As pessoas têm dificuldade de entender quem a gente é de fato. Acho que é um trabalho nosso comunicacional de nos vender cada vez melhor e conseguir dizer que justamente a gente é um parceiro, né, no combate à desinformação e não o contrário, né? Então acho que é isso, Dantas, por aí mais ou menos um pouco do nosso perfil de público e as resistências que a gente vem enfrentando. Para falar em resistências, Ana, a gente sabe que, e aí não só em resistências, mas também em virtudes, em conquistas, etc., a gente sabe que qualquer ambiente coletivo da vida carrega consigo uma lógica de relações políticas. Portanto, dentro das organizações, das empresas, etc., isso não é diferente. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente que caminho foi necessário percorrer dentro da empresa para que se chegasse nessa ideia, né, de um programa de educação política. Você nos disse já que os times com os quais você teve contato para a construção disso vibraram, mas queria entender um pouco qual foi a lógica, né? Qual foi a intensidade e o caminho dessa vibração, para as pessoas ficarem orgulhosas de a empresa estar entrando nessa seara, e, obviamente, um pouco das resistências que, porventura, tenham ocorrido ou que podem ter vindo num sentido de mais de, olha, toma cuidado, olha, não sei se é bem isso, enfim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória. Eu acho que essa história de engajamento político da Natura vem também historicamente. A gente tem muita coisa no DNA, né? Então, acho que isso já vem de muitos anos atrás. Então, isso não é uma coisa, é um processo muito natural. A gente participa, quando a gente fala de política pública, engajamento político, são várias as iniciativas e frentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Lei Amazônia de Pé, a gente assina um abaixo-assinado e participa e promove com protagonismo isso também. Quando vem alguma lei que a gente trata do Instituto Avon também, da questão da violência doméstica e combate ao câncer de mama. Então, a gente acabou de aprovar também, de participar ativamente na aprovação de um projeto de lei que reduz o tempo de atendimento para câncer de mama. Então, isso está natural, né? Então, quando a gente vê que tem alguma oportunidade, alguma coisa que a gente possa fazer, influenciar, a gente faz.
Então, acho que vem a segunda pergunta foi, bom, aqui a gente viu também num processo natural de analisar o IDH, que eu falei antes, onde é que eu tenho oportunidade de agir, né, de influenciar e de mudar o curso do Rio dessas pessoas de alguma forma. E foi na questão da cidadania. Então, isso foi natural, não teve, acho que não teve nenhuma resistência interna, porque é o nosso processo realmente. E a questão do apartidarismo sempre foi tão forte nisso, a gente não participa de nenhuma campanha política, nem por compliance pode fazer isso, não faz nenhuma doação, não tem nada em relação a isso, né? Então, isso teve uma tranquilidade muito grande também. Mas, obviamente, que no momento que nós estamos de bipolaridade, de tudo que você fala é distorcido, pode ser, sim, a gente sabe que pode ter um risco de falar, olha, o que vocês estão fazendo, de questionarem, criticarem o conteúdo, esse conteúdo foi super revisado, é super sério, mas enfim, a gente também não pode, eu acho que a gente não pode se acovardar do ambiente externo, a gente tem que ter convicção e certeza de que a gente está fazendo a coisa certa e pelos motivos certos, que é o que acontece aqui. Então, acho que foi um processo natural e não, sem nenhum receio de eventual represália, porque se ela houver, a gente está muito, muito convicto dos motivos e da beleza que é. Isso eu vou usar isso para sempre agora, Gabriel, transformar pessoas em cidadãos. Então, isso eu estou bem tranquila. Que legal, que bacana, né? É importante a gente observar esse universo que está à nossa volta e o quanto a gente pode contribuir com isso. E nesse sentido, Gabriel, eu queria só que você nos desse uma outra dimensão do trabalho do Politize, associado aí sim a quem constrói conteúdo, que vocês trabalham com um universo muito amplo de voluntários. Como é que é mobilizar esse pessoal em torno dessa causa? E se existe algum tipo de problema associado, por exemplo, aí sim, na figura desses indivíduos, algum viés ideológico, algum viés partidário que, porventura, possa fazer com que um conteúdo se torne menos compromissado com aquilo que você nos colocou aqui do que outros. Enfim, se existe uma curadoria, uma tentativa de fazer alguns ajustes e coisas dessa natureza. Legal. Acho que isso é uma coisa que une aqui eu e a Ana, né? A Ana tem uma rede extensa, né, de consultoras que fazem aí a empresa acontecer, né? E a gente aqui também igual no sentido de que a gente tem essa legião de pessoas que desde do início, lá em 2015, acreditam, né, no potencial da educação política e querem contribuir com um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para a gente. Se não fossem os voluntários, né, que fique bem claro, né, isso está gravado, vai ser divulgado, né, o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão aos voluntários, a gente não estaria aqui hoje. Com certeza eu não estaria nessa entrevista. Talvez eu estaria daqui a alguns anos. Eu demoraria mais para chegar onde a gente chegou, né? A gente demoraria mais para ter o resultado que a gente teve, né? Então, assim, para além do grupo inicial, lá fundador e das pessoas que foram vindo para a equipe executiva, né, os voluntários têm uma questão aí nevrálgica dentro desse nosso processo de construção aqui. Então, está no nosso DNA. A gente começa em 2015 pensando, não teremos capacidade operacional para escrever muito conteúdo e ser como um grande canal, porque, né, a gente já começa como um canal alternativo, independente, pequeno, sem padrinhos ou madrinhas, né, sem nome. Então, assim, poxa, como é que a gente vai conseguir ter acesso? Né? E a gente precisava de um grande volume de conteúdos. Então, começa lá atrás, mapeando universitários, grupos de acadêmicos, pessoas que, enfim, gostam de algum tema e têm muito conhecimento sobre ele e querem escrever. Né? Então, assim, abrindo uns processos seletivos aleatórios até a gente começar a entender um pouco mais sobre esse mundo e aí começar a criar rede. Né? Então, hoje a Politize ela só funciona em função de suas redes. Tudo tem rede de professor, rede de estudante, rede de lideranças, rede de produtores de conteúdo. E toda essa galera é voluntária, né? Então, mais de 500 pessoas hoje estão conosco neste momento, contribuindo de alguma forma. E esse número vai oscilando, às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque também tem um ciclo de vida aí, né, dos voluntários. Então, sim, é muito importante, né, central. Para que funcione, a gente tem que entender que há uma troca, né? Fazer um voluntariado é uma troca. A pessoa está dedicando o que ela tem de mais precioso, que é o tempo dela de vida e, consequentemente, seu conhecimento. Então, o que ela ganha também, né? E não é... A gente tem o costume de entender o ganha, né, como algo utilitário, necessariamente negativo. Mas não, a vida é feita de trocas, né? Então, assim, a gente... né, traz uma oportunidade de desenvolver competências técnicas, de desenvolver competências socioemocionais, de se conectar a outras pessoas do Brasil inteiro, né, de conseguir expandir a sua consciência cidadã também. Então, a pessoa vê na gente também uma oportunidade para algo que ela precisa, né, e ali acontece esse tal match, né, essa troca. E aí a gente precisa ter muito bom aí um processo de alinhamento, né, que a gente chama de embarque. Então, a gente precisa embarcar essas pessoas na nossa cultura. Elas têm que entender onde elas estão pisando.
Então, de fato, assim, né, para que a política editorial seja respeitada, para que as nossas atividades com as nossas lideranças aconteçam de forma correta, para que os docentes que são parte da nossa rede apliquem o material lá no ensino médio dos estados que a gente tem parceria, e eu não estou lá, não estou vendo, mas eu preciso confiar. Então, também tem muito uma questão de confiança, assim, né? Construir rede precisa de muita governança, confiança, entender que eu tenho zona de controle, zona de influência, zona de interesse. Não dá para controlar tudo, né? Então, tem que ter processo claro. E a gente já pagou preços, já tivemos problemas por não ter processo claro. E muitos processos não vão ser claros mesmo no início, porque a gente não sabe, a gente precisa viver, né? O empirismo nos traz aí, a gente conhece o mundo da forma que a gente vivencia. E aí a gente vai melhorando esses processos para que a gente consiga manter essa rede forte, unida e que ela cresça. No início a gente só tinha pessoas que produziam artigos. Depois a gente começou a ter pessoas que fizeram infográficos, fizeram vídeos, né, e começam a produzir conteúdos de outra forma para a gente, de forma gratuita, voluntária, né? E hoje, toda a nossa parte ali de formação de lideranças, que são as pessoas que estão em municípios hoje, 77 municípios brasileiros têm um núcleo local nosso, de atuação voluntária para formar outras lideranças. Então, é voluntário formando outros voluntários, né? Pessoas que podem vir a integrar a nossa rede como voluntários. Então, assim, tudo dentro disso tem risco, né? Claro, trabalhar com o ser humano, trabalhar com redes tem os seus riscos, a gente já teve N problemas, mas tudo isso vai sendo mitigado conforme a gente vai amadurecendo, criando área de compliance, tendo todos os nossos riscos sempre mapeados, com ações preventivas, corretivas, né? E alinhando muito bem, olha, você está entrando numa organização suprapartidária, uma organização que preza pela pluralidade e que se você é do partido A, B, C ou D, não tem problema. Aliás, a gente tem pessoas de tudo que é partido aqui dentro, né? Mais de 15. Então, assim, isso é ótimo, porque isso nos ajuda a ter as visões diferentes. Só que o que nos une, Dantas? A defesa da democracia. Então, realmente não tem ninguém na nossa rede, ou não deveria ter, e se um dia a gente identificar essa pessoa, com certeza, em virtude do nosso código de ética, seria desligado, são pessoas que defendem a democracia. Então, isso é a grande questão que une a Politize e faz com que a gente consiga seguir. E a gente tem uma palavra, né, uma metodologia muito fundante para tudo que a gente faz, que é a comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg, no sentido de você realmente ouvir mais, parafrasear as pessoas, buscar entender de onde vêm aquelas convicções, como aquela pessoa foi criada, como que ela chegou naquelas conclusões. Então, menos julgamentos, né, mais compreensão. Então, as pessoas definem a Politize, os voluntários em geral, como um espaço seguro para estar. E hoje em dia é difícil, né, a gente ter espaços seguros ainda em temas tão delicados como a política. Então, acho que isso representa muito do nosso DNA e o porquê as pessoas ficam e continuam vindo, né? Porque ser voluntário, né, em geral, só vai te dar mais trabalho, né? Só que não, as pessoas veem que não te dá só trabalho, te dá um grande benefício também, e eu acho que é aí que está a grande sacada de que a gente está construindo rede e está trocando. Então, tem um capital social, tem, né, uma troca muito clara, tipo microfísica do poder de Michel Foucault, há um interesse entre os dois lados, e os dois lados ganham e crescem, e quem se beneficia no final não é só a Politize, não é só o voluntário, mas sim a nação brasileira. Ô, Ana, eu vou contar duas coisas para você que são importantes serem contadas aqui. Uma para tornar público também, né? Já que o Gabriel está tornando público. Sabe que quando o Politize nasceu, estava nascendo, eu fui consultado por um dos fundadores e falei assim, rapaz, desiste disso, isso não vai dar certo nunca. Esse negócio de pedir para as pessoas escreverem conteúdo voluntariamente, isso vai dar um trabalho gigantesco. Olha o tamanho dos caras. Agora, eles são tão generosos que eu me apresento por aí como conselheiro formal do Politize, que sou. E os caras continuam me chamando e me ouvindo. Eu acho que tem uma coisa errada nessa história, mas tudo bem, cada um na sua capacidade voluntária, né? E o segundo ponto é, né, que o tempo correu de um jeito que eu vou subtrair duas perguntas que eu faria para vocês, mas essa eu não vou deixar de fazer para a gente conseguir fechar essa nossa conversa, que eu desde já agradeço muito. Nunca vi o tempo passar tão rápido numa conversa do Brasil. Mas, Ana, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Você é uma executiva de uma grande empresa, enfim. Qual que é o seu sonho para o Brasil? Assim, quando você olha tudo isso funcionando ao alcance do seu olhar, da sua mente, das suas mãos, enfim, da sua capacidade de trabalho, qual que é o seu sonho para esse país, hein? Poxa vida, tenho tantos, mas olha, vou começar com os mais. Eu acho que ter mais cidadãos, né? A gente construir essa cidadania de uma forma conjunta, de mãos dadas, poder influenciar isso como pessoa e como empresa. Então, ter mais cidadãos
e ter mais empresas cidadãs também, né? Que promovam isso, que façam isso, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica, que usem o contrato social, que elas têm como uma vocação social de transformar, e que o país gere esse ambiente de confiança, esse ambiente que recepcione essa cidadania também pela teoria da reciprocidade, da democracia, e em bases, né, que a gente possa confiar e que as entidades do governo sejam tão confiáveis quanto as empresas, que a gente não tenha um gap de confiabilidade e que isso se torne uma realidade. Eu acho que esse é o meu maior sonho, e que a gente reproduza essas ideias, reproduza o que o Gabriel falou, reproduza e insista, que nem você falou, não pare com isso, mas que a gente tenha mais voluntários, né? Que a gente tenha mais pessoas engajadas para a gente promover o Brasil do futuro, porque não adianta a gente esperar alguma coisa se a gente não fizer, né? Então, que a gente tenha essa iniciativa, e sem cidadania você não consegue protagonizar nada. Então, eu acho que esse é meu maior sonho para o país. Muito bacana. Bom, Gabriel, vou te fazer rigorosamente a mesma pergunta, aí sentado na poltrona da generosidade, senhor Gabriel. Fale-nos um pouco sobre, não como é ter um voluntário tão pessimista quanto eu, mas fale-nos um pouco sobre o otimismo de um sonho para um Brasil melhor, por favor. Fala, Dantas. Eu acho que, assim, eu costumo dizer que a única coisa que nos resta é o otimismo, né? Viver é uma coisa difícil, assim, né? Uma coisa louca, e que essa aí, se a gente entra numa questão existencial, né? Dá para fazer um Brasil aí para ficar conversando só sobre isso. Então, eu me pergunto muito, assim, né? Qual que de fato é a minha missão? Tem alguma coisa aí predestinada a nós? Será que eu tenho algum grande papel? Assim, eu resolvi acreditar, acho que realmente é uma decisão, assim, né? De me apegar a algo e pensar que isso aí é a minha grande contribuição, né? E essa é uma das causas que veio até meu colo, né? Eu não era criança, adolescente, falando, nossa, eu quero transformar a educação política. Não, foi um chamado, né? Foi um chamado que aconteceu e que eu estou conseguindo chamar mais pessoas para essa causa também, que estão se abrindo para essa causa e que junto comigo, né? E com quem ainda remanesce aí, dos mais antigos, quer ver essa transição em escala de indivíduos para cidadãos. A gente tem uma leitura muito assim convicta de que boa parte dos problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade moderna, elas têm uma raiz muito clara, que é essa falta de preparo para a cidadania, porque a cidadania não é só uma questão de temas que a gente citou aqui pontualmente, mas tem muito a ver com pensamento crítico, com emancipação da mente, com capacidade de olhar além, de visão sistêmica, né? Então, cidadãos que consigam fazer isso terão ganhos não só do ponto de vista da política institucional, da participação cidadã, mas em todas as esferas da vida, né? E serão justamente essas as pessoas que nos ajudarão a resolver boa parte lá do que a Agenda 2030 olha, né, para os desenvolvimentos, e que a gente ainda tem assim muito para caminhar. Então, o meu grande sonho é fazer parte dessa contribuição, né? E que nem que seja 0,1%, a Politize tenha sido uma instituição que não passou em branco aí, né? E que deixou uma contribuição para o ecossistema, para que a gente possa amadurecer enquanto cidadão e que, enquanto sociedade, a gente mude todo esse imaginário relacionado à política, todo esse distanciamento, né? Ressignifique esse conceito e queira fazer parte dele diariamente, né? Então, esse é o meu grande sonho. Enquanto eu tiver energias, habilidades, conhecimento, eu vou estar aqui. Quando não tiver mais, essa cadeira vai ser assumida por outra pessoa, e eu espero que esse movimento perdure, né? Não é sobre o Gabriel ou sobre quem está aqui hoje, mas é sobre um grupo de pessoas que um dia acreditou lá no que a Margaret Mead falou de, né, sempre foi assim que as grandes coisas mudaram, sempre aconteceram. Um pequeno grupo de pessoas muito louco que acredita numa coisa e que não vai acreditar no Dantas e vai falar, Dantas, vai dar certo, entendeu? Então, assim, tu vai ver. E foi, tá aí, entendeu? Então, acho que é continuar nessa loucura, assim, que eu acho que é um pouco do que nos caracteriza e nos mostra, assim, onde a gente pôde chegar e mostra que a gente pode ir além, né? Então, acho que é isso, não tem uma linha de chegada, né? E o caminho se faz ao caminhar, o processo é esse. Então, é ir coletando essas pequenas conquistas, como está aqui com vocês hoje, que é uma grande conquista para a gente. Então, eu agradeço, foi muito bom esse papo. Uma causa, a educação política, uma capacidade extraordinária, transformar indivíduos em cidadãos. Um princípio norteador, a cidadania e todo o acesso que nós desejamos dar aos direitos já conquistados e, obviamente, aqueles direitos que ainda estão por vir. O Brasil conversou com Ana Costa e Gabriel Marmentini. Ana, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa série. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês dois. Muito, muito obrigado e vamos juntos. Obrigado, Gabriel. Valeu, meus queridos.